Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje eu trago um assunto muito interessante, principalmente por conta do impacto da pandemia, que é como o ensino na área da saúde se adaptou à nova realidade, a esse novo normal. Como esse núcleo se reinventou para atender essa necessidade, uma vez que a prática é imprescindível para o aprendizado. Ficou curioso, não é? Então vem comigo. Bom, e para esse bate-papo, eu tô aqui com uma pessoa muito especial. Gente, eu vou falar o currículo da mulher aqui. A mulher é poderosa. Tanto é que eu vou até ler, porque eu tô com medo de falar alguma coisa errada aqui, tá bom? Então vocês me perdoam, mas eu sei que no final vocês vão me dar razão. Então eu tô com Daniela Rovigatti. Ela é coordenadora, docente e preceptora de estágios nos cursos de pós-graduação em terapia intensiva adulto, fisioterapia hospitalar e cardiorrespiratória na Fisiocursos. Docente nas disciplinas de cardiopneumo e fisioterapia hospitalar adulto na Universidade Anhanguera. E tem mais, hein? Trabalha com atendimento de pacientes em fases ambulatorial e reabilitação cardiopulmonar. E vou dar ênfase aqui numa atuação dela que foi simplesmente incrível para o tema que a gente vai trazer, que atuou na linha de frente durante a pandemia nos hospitais do SUS. Dani, seja muito bem-vinda a mais um podcast aqui nosso. É um prazer receber você aqui hoje com a gente. Obrigada. Dividir aí seu conhecimento, compartilhar aí com o nosso público toda essa experiência durante, né, essa transformação nos processos de educação. Então, amiga, satisfação enorme ter você aqui hoje. Obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que, né, assim, passou por tantas adaptações durante esse período aí que veio, né, de antes da pandemia para cá. Vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência, o que rolou nesse para se manter, né, para mantermos de pé, né, os projetos. Não, eu imagino, na verdade, o susto, né? Porque acho que a primeira coisa que passa pela minha cabeça, eu não sei na de vocês aí, mas também pela experiência que eu vivi. Aconteceu a pandemia. SOS, socorro. O que a gente vai fazer? Porque, pelo menos onde eu estava na época, a gente não estava preparado. Eu acho que, obviamente, ninguém estava para tudo isso que ia acontecer, né? Então, assim, a minha primeira dúvida, principalmente para vocês que tinham um impacto muito maior nessa questão de aprendizagem, qual foi a primeira sensação? Como foi o choque de receber a notícia do tipo, então, gente, ninguém vai poder entrar, olha, a gente vai ter que ver uma maneira de dar aula para essas pessoas. Como ficou isso, assim, a primeira notícia? Assim, foi muito conflitante, na verdade, até a gente se aprumar, né? Vamos dizer assim. Porque até todo mundo falar, gente, e agora? Para onde a gente vai? Porque qual que é a minha atuação, principalmente, ela é no âmbito teórico, né? Mas ela também é no âmbito prático. Então, eu vou ali para beira-leito com os alunos, né? Que é a parte do estágio. Sim. Dentro do hospital, né? Então, assim, poderia ser um estágio em clínica? Poderia, mas não, estamos no hospital. A pandemia acontece aonde? No hospital, né? Então, coisinha simples. Então, o primeiro impacto foi, assim, a coisa veio vindo, né? Porque, vamos dizer assim, que virou realidade, que chegou mesmo, né, na questão restritiva, foi em março, né, mas veio vindo ali de janeiro, né, e a gente costuma, né, no caso da Fisiocursos, por exemplo, a gente costuma abrir turmas, em geral, em fevereiro, março, é bem o nosso início ali, né. Então, nós estávamos com uma turma finalizando, porque ela finaliza em janeiro, né, e aí, em fevereiro, março, eu tô abrindo outra, tô iniciando outra, né. Então, assim, foi uma coisa de tipo, vamos pensar, né, que vai acontecer, tal, não sei o quê. A princípio, nós achamos que, tudo bem, vai ter campo de estágio tranquilamente, né. Mas a nossa aflição primeira, assim, foi a questão de, se a gente não puder, porque naquela época a gente ainda não sabia, mas e se a gente não puder ir para a sala de aula e não puder estar todo mundo no mesmo ambiente, né? Ambiente, sim. Então...
como a gente já tinha um formato na empresa que atendia o público, né, de cursos online, porque a gente tem uma demanda pequena, né, de curso online. Sim. Então, assim, a ferramenta a gente já tinha. Pra você ter ideia, naquela época, se eu não me engano, a empresa tinha, acho que, tipo, 3 salas no Zoom, né? Hoje nós temos 12. Porque do nada expandiu. Pá, precisa expandir. Precisa expandir. E aí, né, expandir para comportar todos os cursos que nós temos. E assim, né, engraçado também que as salas eram, em sua maioria, aquele pacote meio gratuito, né, que é meio limitado de número, 40 pessoas. 40 pessoas. Aí a diretoria falou assim, não, a gente vai ter que expandir, vamos abrir sala para, tipo, 100 pessoas. Aí você tem que fazer um plano pago, assim, sabe? Então, até nisso, é um detalhe que você fala, meu, como que a gente, né, não pensou nisso antes? Então, assim, mudou tudo. Mudou desde do tamanho da sala virtual que a gente teria, né, a sala online, até o fato de colocar mesmo o aluno para assistir online, para estudar online, né? E no meu caso, além da pós-graduação, eu tinha graduação, né? Então, assim, na graduação, ficava aquela coisa, né? A graduação sempre volta depois do carnaval, né, gente? Sabe que faculdade só começa depois do carnaval. Então, ficava aquela coisa, primeiro, vai ter ou não vai ter carnaval? Faculdade volta ou não volta, né? Aquela coisa. Aí começa, os que têm comorbidades ficam em casa, os que não têm vão para a sala de aula. Aí aluno nenhum queria ir para a sala de aula e ficou aquela indecisão que eles não sabiam o que fazer. E a faculdade real, ela não tinha ferramenta pro online. Não tinha, acho que nunca tinham pensado nessa possibilidade, né? E aí começa aquela coisa de a plataforma XYZ, o aluno tem um ambiente virtual onde ele tem atividades a cumprir, mas não é aquela coisa do ao vivo, da aula online e tal, né? Então, a faculdade, inclusive, assim, você tem um corpo docente muito diversificado, né? Enquanto na pós-graduação, por ser uma, vamos dizer assim, uma atuação especializada, você tem um corpo docente, digamos assim, com uma certa característica muito parecida. Todos os docentes são, tipo, vamos pensar, numa faixa etária, mais ou menos todo mundo, né? Que tem um mesmo perfil, tipo, trabalham há, sei lá, 10 anos na área. Então, assim, você tem ali uma média, né? Que mais ou menos é um grupo mais homogêneo, vamos dizer assim. Entendi. Na graduação, não. Você tem o professor de 30 anos, que se formou há 5 anos e está dando aula, e você tem um professor de 65, Boa, que dá aula há Dani. 35 anos. Nossa. Como colocar essas duas pessoas para dar aula online? Nossa Era Senhora. divertidíssimo, assim, assistir alguns treinamentos que a gente via que, assim, a dificuldade das pessoas em lidar com a ferramenta era algo, assim, quase que alfabetização, sabe? Alfabetização, vamos ensinar a escrever. Isso, porque você falou algo super importante, né? Porque as pessoas, o corpo docente também precisou aprender, né? Exatamente. Assim, esse novo formato. Eu brinco que foi assim, foi um tiro ao alvo de todos os lados, sabe? Assim, gente. Teve o professor que precisou aprender, a gente precisou se reformular na questão da apresentação mesmo das nossas aulas. O meu slide hoje não é o mesmo slide de antes da pandemia, né? A minha arte de aula hoje não é a mesma arte da pandemia, antes da pandemia, né? Aí você tem esse professor que mal tinha contato com o computador, que a gente brinca que é a aula GLS, né? Giz, lousa e saliva, né? Que eu particularmente amo. Eu preciso de uma lousa e de um giz, de uma caneta e tal. Mas tem professor que só tinha isso, que só trabalhava assim. Talvez o cara não tivesse PowerPoint, sabe? Aquela coisa. Então, assim, ele teve que aprender o PowerPoint, ele teve que aprender o online, ele teve que aprender a conectar ali, a gravar e a depois postar o conteúdo na internet, assim, naquela plataforma. Então, assim, Então, o primeiro aprendizado foi ali para o corpo docente, entendeu? E na faculdade eu percebi que a dificuldade foi muito maior do que na pós-graduação, que já é uma faixa etária mais habituada a isso, né? Assim, você tem pela um corpo... disponibilidade, Sim, né? Pelo formato que já... Porque, assim, na verdade, o EAD já vinha tomando um corpo, né? Principalmente em pós-graduação, tudo. Era uma coisa que estava mais e, assim, ali, e né? a fisioterapia em si, querendo ou não, ela é uma profissão nova, né? Ela não é uma profissão de 1000 anos, né? A gente tem aí uma vida muito curta, assim, né? Ainda estamos engatinhando. Aí o que acontece? Você tem um grupo de pessoas formadas
que existe algumas especializações que são muito antigas já, reconhecidas pelo MEC, pelas instituições, enfim, mas a minha, no caso da terapia intensiva, ela é uma especialização reconhecida há bem menos tempo, né? A atuação da fisioterapia, por exemplo, a exigência da fisioterapia 24 horas numa UTI tem menos de 10 anos. Aliás, o projeto de lei foi aprovado, né? Foi aprovada a exigência durante a pandemia, em junho de 2020. Caramba! Então, assim, era uma coisa que antes... assim, né? A exigência não era de 24 horas, por exemplo, de um fisioterapeuta numa UTI. Nós tivemos um tempo aí de 18 horas de exigência e ficou nessa medida, né? De tipo, aprova, não aprova, aprova, não aprova, até que na pandemia viram que... Falou, cara, esse profissional aqui eu acho que é necessário, né? Vamos fazer alguma coisa? E aí liberaram o que tinha para ser aprovado e foi aprovado. Então, assim, o reconhecimento da profissão é muito recente. O reconhecimento dessa especialização é muito recente, entendeu? Então, quer dizer, se você for olhar para quem atua nessa área, são pessoas que normalmente estão ali na mesma faixa etária, entendeu? Então, passando isso para a tecnologia, a gente vai entender que você não tem, por exemplo, alguém de 65 anos deu alguma super dificuldade com o computador. Se existe alguém de 65 anos, né, obviamente tem, e essa pessoa tem uma facilidade com o computador, por quê? Porque ela foi obrigada ao longo... entendeu? Ela não precisou esperar a pandemia. Diferente do docente que está na graduação, que é aquela pessoa que está ali há muito tempo, que provavelmente, assim, tem uma especialização mais estagnada, entendeu? E que não teve essa exigência de evolução frente à tecnologia, entendeu? A pandemia acabou que foi um start para isso também, Nossa, entendeu? achei super relevante isso, porque é o que a gente fala, né? Foram muitos aprendizados, inclusive de evolução tecnológica, né? Sim. Algo que estava, vou dizer assim, não tão enraizado no dia a dia, óbvio, exceto o uso de celular, né? Sim. Nessa grandeza, você parou e falou assim, opa, para onde a gente vai correr? Não, e assim, e isso envolve toda uma estrutura também, porque o que aconteceu? A instituição colocou o professor dentro da casa dele, né? Então, ele tira do professor a sala de aula, ele coloca o professor, a instituição colocou o professor para dentro da sala da casa dele, aonde muitas vezes ele não tem vamos dizer, um escritório, um canto para ele, né? Tipo, eu mesma não tenho um escritório, um home office na minha casa, né? Eu consegui adaptar um canto? Consegui, né? Mas, assim, não é algo específico para aquilo. Então, né, então, você para e pensa e fala assim, vou ter que dar aula em casa agora, então, calma aí. Ah, tá. Aí você senta, você começa a usar o seu computador e fala assim, nossa, esse computador é lento, nossa, essa internet não funciona, nossa, não, peraí. Preciso trocar o meu computador. Troca-se o computador. Aí, essa internet tá lenta, preciso melhorar esse pacote. Aumenta-se o pacote da internet. Aí, de repente, o professor se dá conta de que... Professor, não tô te ouvindo. Peraí, meu fone. Se eu colocar um fone, melhora. Gente, o fone... Ah, tá. Aí, gente, não tem um fone. Preciso de um fone. Aí, dá um mês de aula, o professor percebe que ele tá, tipo, nossa, dói aqui, dói ali. Nossa, que dor, que dor, que dor. Porque ele tá sentado num puff. Porque na casa dele não tem uma cadeira específica para ele ficar 3, 4 horas de frente para um computador, dando aula e falando, sem levantar, né? Você tira do professor o movimento, né? Porque a gente fica ali na sala de aula no movimento, né? Da lousa e tal. Você tira, você trava ele aqui, ele não tem aquela cadeira. Então, assim, eu preciso comprar uma cadeira. Cadeira. Sem contar que no pacote ainda vem, você está usando a luz da sua casa... Você está usando o quarto que alguém ia dormir, talvez seu marido, seu filho, não sei, né? O seu cachorro está latindo na sala, então você precisa fechar a porta. O seu cachorro participa, né? Meu quarto é quente, não tem um ventilador aqui, gente. Nossa, não sabia que eu ia ficar com tanto calor com porta fechada, janela fechada, porque tem o bar do lado, né? Isso. Que o fone capta o som. Então, assim, fecho a janela, fecho a porta, morro de calor dentro do meu próprio quarto, dentro do próprio escritório, que seja, né? Então, olha o lugar onde esse professor foi parar, né? E fora a questão de que, assim, não houve, vamos dizer assim, ajustes e nem atualizações financeiras, vamos pensar nisso, né? Isso, porque, assim, agora eu uso a minha luz, a minha internet, a minha cadeira, o meu computador, sem que ninguém me pague por isso. Exatamente. Eu continuo ganhando a mesma hora aula, né, de antes. Então, assim, é um cenário que é muito complicado, que eu acho que ainda vai ter que
se investir muito nisso, caso a instituição vislumbre continuar num cenário como esse, né? No caso da graduação, a gente já voltou presencial, então, graças a Deus, não temos mais atividades online. No caso da pós, a gente tem as duas modalidades. Você tem o presencial, mas você tem o curso online, que, na verdade, ficou, né? No caso da Fisiocursos, a gente manteve, porque nessa muvuca da pandemia, vamos dizer assim, graças a Deus a gente teve uma procura muito grande de pessoas de fora de São Paulo, que não podiam vir para estudar, né? E na pandemia todo mundo entendeu, caiu a ficha real de que, tipo, não sei nada, preciso estudar, né? Isso. Estou fora de São Paulo, pior ainda, porque o eixo Rio-São Paulo é ali, você, né, ainda tem as atualizações mais, né, frequentes, mas fora disso é muito complicado a nossa área. Então, as pessoas começaram a buscar conhecimento onde tem, né? Que é Rio e São Paulo. Então, assim, a Fisiocursos passou a ter uma procura desse público. A gente ainda tem, né? Mas, assim, as nossas turmas começaram a ter alunos do Acre, Tocantins, Nordeste, do Rio Grande do Sul, e que ninguém precisava vir para São Paulo. Então, a gente manteve esse curso online com a possibilidade de uma carga horária prática, mas aí o aluno se organiza e vem para São Paulo para ficar um período, tipo 10, 15 dias, e faz essa prática e vai embora. Uhum. Mas ele faz toda a teoria online. E agora, quem é de São Paulo tem a turma presencial na sede, né? Nas nossas salas da sede. Gente, mas olha, você falou, o que me chamou muita atenção foi essa questão. Óbvio, né? É que, assim, às vezes as coisas são óbvias, mas passa muito despercebido, né? Uhum. Como o professor também teve que aprender, né? O professor foi uma bola de sinuca. Exatamente. Então, acho meio. Que porque não adianta, teve que se reinventar, né? Então, você sai do ambiente que você está acostumado e você começa a navegar por ele porque você já tem domínio. Uhum. Então, consigo fazer essa dinâmica, consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. E você tinha que ter a atenção, né, dos seus alunos num ambiente que você não estava totalmente confortável com ele, né? Então, você não tinha equipamentos que suportavam funcionando bem, porque era uma realidade que nós não estávamos adaptados. E ele tinha que se virar nos 30 ali com tudo, né? Então, isso, gente, é muito louco. A gente uma não outra para questão pra pensar, né? que até hoje me incomoda muito, vou ser sincera, porque ainda tem pessoas frequentando aula online desse jeito. Eu, por exemplo, eu fiz um MBA durante a pandemia. E na minha sala era muito interessante que todos adultos, né, assim, muito... e todos, em sua maioria, assim, 99% eram professores. Então, todo mundo ali, de câmera aberta, conversando, interagindo com o professor. É uma sala de aula no computador, perfeito. Em comparação com a graduação e com a pós-graduação dos alunos, enquanto a gente é professor e dos alunos, assim, a incidência de câmera aberta, eu diria que, assim, não chega a zero, porque sempre tem alguém que nos salva, né? Mas, assim, é próximo de zero. Porque o aluno, quando ele está no online, eu imagino assim, que a pessoa que opta pelo curso online, nem sempre ela é aquela pessoa que vai tirar... As pessoas não entendem isso, né? Ela vai tirar o tempo para sentar ali na frente do computador e assistir a aula. Ela vai, muitas vezes, ligar o computador e vai lavar uma louça. Isso. Entendeu? Ela vai ligar o computador e, enquanto ela dá banho no filho, fica tentando escutar. Isso mesmo. Então, enquanto ela tá fazendo a janta, sabe, né? Eu tô falando aqui de coisas, né, que mulheres são mais, vamos dizer assim, são mais chegadas, mas, assim, o homem também, né? Assim, tipo, vai se distrair, que eu digo assim, vai ocupar-se fazendo outra coisa enquanto ele tá ouvindo a aula. Uhum. E para isso, qual a ferramenta que ele usa? Ele fecha a câmera para que o professor não veja ele circulando na casa, ou ele trocando de roupa, né? Aquela coisa. Ele não tá na sala de aula dentro da casa dele. Enquanto professor, ele tá na sala de aula dentro da casa dele, entende? Sim. Então, assim, aí você, né, de novo, você tira todo esse pacote que eu falei do professor, né? De ter uma sala de aula onde ele circula, onde ele anda no meio da sala, onde ele anda ali na lousa, tal, não sei o que lá. Ele tá sentado, quieto, e não vendo ninguém. Isso. Você falar para não ver ninguém, pro professor é assim... é frustrante, matar, né? Mas é frustrante num grau. Imagina. Que você fala assim, cara, aí você fala... Entendeu, pessoal? Alguma dúvida? Posso continuar?
Ninguém fala nada, né? Aí você fala, cara, pra quem eu tô falando? Exatamente. Olha, e eu e assim, a gente tem até... reclamava mesmo, falava, gente, mas assim, aí vocês não você têm tem ideia, porque vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo ninguém. Exatamente. Então eu tô vendo, no caso, né, da minha faculdade, era o Google Meeting não, como chama? Classroom. E então aparecia só as bolinhas ali isso mesmo. com as poucas fotos que alguém colocava, né? Ele, gente, então eu preciso de um retorno de vocês, assim e tal. E assim, a gente chegou até a pensar em ferramentas do tipo, eu vou dar presença só para quem tiver com a câmera aberta. Eu vou dar presença, eu vou fazer a chamada. Mas você tem certos limites, até jurídicos, eu diria, que te impedem. Por exemplo, a questão da câmera aberta é realmente jurídica. Assim, você não pode obrigar que o aluno em aula online abra a câmera, porque é como se fosse uma invasão de privacidade, algo desse tipo. Entendi. Ele abre se ele quiser, entendeu? Mas, assim, pro professor é absurdamente frustrante, assim, você não ter com quem falar, você não conseguir olhar no olho da pessoa. Eu sempre falo que, assim, eu sei que o meu aluno tá entendendo pela cara que ele me faz. Eu tô ali na sala de aula, a sobrancelha do aluno me mostra e fala assim, o que foi? Não entendeu, né? Né? Você sabe do que eu tô falando. Você faz aquela cara que o professor já fala assim, fala, o que você quer perguntar? Quer que eu volto? Aí ele, No online, com tudo fechado, você não tem nada que te fale. Que exatamente. Né? Da absorção entendeu? De assim, eu tenho um amigo que ele ficou, assim, muito indignado com essa coisa de ninguém abrir a câmera e de ninguém respondendo, sei lá. Ele começou a ler uma receita de bolo. E ele falou... Ele leu a receita de bolo, juro por Deus, ele leu a receita de bolo e falou assim, agora, gente, vamos fazer um intervalo de 15 minutinhos, a gente já volta. E aí ele falou assim, cara, ninguém nem falou assim, professor, foi mesmo uma receita de bolo? Tipo, uma xícara de café, uma xícara de açúcar, uma xícara de... Ninguém nem tchum. Ninguém abriu e falou assim, professor, pra que seria professor, isso? é sério o que você tá falando? E nada. Então, assim, sabe... É muito, assim, tipo... Eu nem me arrisco a fazer isso, porque se eu faço um negócio desse e tenho essa resposta, eu fecho o computador na hora. Eu falo assim, chega! Não quero mais brincar disso, entendeu? Mas, assim, pra você ver a que nível chega, entendeu? A interação também, né? Então, a gente pode entender essa interação, nem no online ela aconteceu, né? É muito difícil a interação no online. Assim, o aluno... Aí, assim... Eu falo que ainda tenho fé no online, porque como eu fiz o MBA, eu sei que dá certo, eu sei que funciona e eu sei que pode ser diferente. O que o MBA tinha de diferente que a minha aula, por exemplo, não tem, a aula de outro professor não tem? Nada, absolutamente nada, sabe? Eu posso te dizer até que, vamos dizer, eu tive professores ali que o slide era muito mais morto que o meu, vamos dizer assim, sabe? Um slide branco com uma frase em preto, enquanto o meu tem foto, vídeo, blá, blá. Então, assim... Meu, o que tem de, sabe, mágica que não. Era realmente a interação, o compromisso e a responsabilidade do aluno de estar ali e de querer interagir com aquilo que estava acontecendo, entendeu? Não sei se é a maturidade, o outro nível que a pessoa tá, porque quem estava no MBA já eram pessoas que ou eram docentes ou eram especializados já na área, né, já há algum tempo, enfim. Que aí já pode-se dizer que já era um público que tinha já uma certa maturidade, talvez. Tinha até gente jovem, né? mas assim, eu acho que a também tem, né? Não é uma referência. A idade, eu acho que não é mais uma referência, mas assim, eu acho que o nível de maturidade no sentido de o que aquela pessoa já trilhou como caminho profissional, entende? Mesmo que seja em menos tempo do que outra, ela atinge uma maturidade profissional que faz com que ela procure aquilo e queira estar ali presente desse jeito, entendeu? Que é diferente do aluno da graduação, que para o aluno da graduação ainda não cai a ficha do quão importante é aquilo tudo, aquela baboseira que ele está ouvindo, que ele acha que é baboseira, e depois ele vai falar, meu Deus, não prestei atenção naquilo. O que era isso? O da pós já é um pouco mais antenado, mas ainda assim eles têm momentos de abstração, entendeu? Mas essa pessoa que né, o perfil de quem estava ali no MBA já é gente assim que vem com uma responsabilidade profissional muito grande, sabe? Uma bagagem profissional muito grande que, tipo, tá ali pra aquilo mesmo, entendeu? Ele não se dá o luxo de falar assim, vou ouvir essa aula aqui lavando a louça. Não, eu
todos paravam e estavam ali na frente, porque todos de câmera aberta a gente via, todos paravam olhando, assim, como se estivesse olhando para a lousa. Sim, firmes e fortes. E era isso que eu ia perguntar, Dani, do ponto de vista do aluno, né? Porque acho que também teve a notícia de, olha, vamos mudar o formato e na expectativa de ser um curso que necessita, não vou dizer obrigatoriamente, né? Mas a pessoa obrigatoriamente precisa realmente ter a parte prática. Como é que foi essa recepção dos alunos, essa insegurança também? Como eu te falei, como a gente estava num período de finalização de uma turma e entrada da outra, tanto na graduação quanto na pós-graduação, vou te falar mais a respeito da pós, porque assim, na graduação foi muito automático, né? Passou de ano, começou outra turma, então assim, quando começou essa turma e decidiram que era online, simplesmente comunicaram os alunos, gente, a partir de hoje é online, tá bom, resolvido, pronto, acabou. E essa turma, mas, assim, era uma não turma... questionou, não indagou? Não questionou, né? Não indagou, e também era uma turma assim, são 20 alunos? São 20 alunos e pronto, acabou. Porque eram alunos que já estavam vindo do curso, né? Vamos dizer assim, estavam no 4º ano, né? 7º, 8º semestre e tal. A pós-graduação são alunos que se inscreveram agora e vão começar o curso agora, entende? Então, eles estavam começando ali em fevereiro, vamos dizer, final de fevereiro, eles estavam começando. Aí, quando veio a questão, né, da notícia de que a gente não ia poder receber mais de X alunos tal, no lugar, né? Antes de fechar tudo, ainda teve uma questão assim, tipo, vamos restringir menos pessoas, tal, mas não fechou totalmente, né? Exato. A gente já estava com um número de inscritos que, assim, não tinha como. A gente não tinha sala. Por quê? Porque quando a pandemia começou a estourar, aí vamos lá para o lado do hospital, quando a pandemia começou a pressionar a questão hospitalar, muita gente se viu obrigada a falar, eu preciso estudar. E aí, uma segunda coisa, muita gente que... ou não tinha feito nenhuma pós-graduação, resolveu fazer, ou trabalhava na área sem nenhuma pós-graduação e resolveu fazer, ou trabalhava em outra área, tipo, o cara era da ortopedia, e aí, de repente, ele se vê, tá precisando de fisioterapeuta aqui, tá precisando de fisioterapeuta aqui, tipo assim, meia dúzia de hospitais querem contratar ele, mesmo não tendo experiência. E aí? E ele vê a possibilidade dele ganhar 10 vezes mais do que ele ganhou em 10 anos de profissão. Ele fala, vou embora. Tchau, ortopedia, vou pra UTI. Mas assim, Exatamente. eu nunca nem cheguei perto de um pulmão, entendeu? E aí? E agora? Então, pra você ter uma ideia, as nossas turmas da pós-graduação, né? Assim, vamos pensar aí que a nossa média de alunos era de 25 a 35 alunos, assim, cada turma. Essa turma da pandemia, que a gente fala que é a turma da pandemia, ela começou com 62 alunos. A gente não tinha sala que comportasse. Se fosse presencial, a gente não tinha sala para comportar. Depois, essa turma subiu para 82 alunos. Assim, tipo, no finzinho ali da matrícula, subiu para 82 alunos. Para você ter uma ideia, a gente precisou dividir essa turma em A e B na hora do estágio, porque não tinha como comportar, né? Então, assim, foi uma procura tão enorme que a gente precisou se adaptar não só com a questão do online, mas com o número de alunos também. E aí, com a questão, como foi muito próximo o começar da aula com o fechamento das coisas, então, assim, foi uma notícia que, tipo, a primeira aula vai ser online, tá, gente? Aí depois a gente vê o que faz. Então, vamos lá. Então, vamos à abertura do curso aqui, online, fizemos, tal, deu tudo certo. Então, gente, temos uma notícia. Vai continuar online, tá bom? E foi assim, não houve questionamento, não houve assim uma questão, né, contrária por parte dos alunos, porque não tinha o que fazer, né, assim, era uma ordem vindo de cima, né, o governo estava ali trancando todo mundo, e todo mundo estava entendendo o que estava acontecendo, então muitos alunos que estavam ali já estavam trabalhando, muitos que não trabalhavam, estavam tendo contato de alguma forma, e os lugares onde eles trabalharam, tipo, numa clínica de ortopedia, não está mais atendendo, parou de atender. Eu atendo paciente particular, mas agora só uma vez na semana, não é todo dia. Porque as coisas começaram a se adaptar. Então, assim, não tinha como fugir daquilo. Era inevitável, entendeu? Então, assim,
foi, vamos dizer assim, bem aceito, porque, meu, não adianta eu reclamar. Vou dizer, quero presencial. Não vai ter, querido, entendeu? Não, é assim, a minha preocupação era mais no sentido de gerar uma expectativa de estar ali, né, vendo a coisa acontecer na prática, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente tava com a turma que estava no estágio, né? Porque as turmas se sobrepõem, né? Uma começa e a outra vai para o estágio. Então, uma que termina, a outra que vai para o estágio e a que está começando o curso, né? Então, quem estava indo para o estágio ficou aquele perrengue. Tenho medo, não quero fazer agora, ou não, eu quero estar lá, tal, né? Então, a gente teve também esse misto aí de emoções, porque teve aluno que falou assim, professor, eu acho melhor não vou fazer agora, porque, sei lá, eu tenho meus pais idosos, não vou para o hospital agora. E teve o aluno que, não, eu quero estar lá, eu quero, tal, não sei o quê. E aí ficou aquela coisa também dos hospitais. De início, eles fizeram o quê? Eles suspenderam todos os estágios, porque, não, veja bem, não queremos alunos aqui, né? Mas, dali uma semana, falaram, não, tragam todos os alunos. Inclusive, a graduação, né? A graduação que não tinha nenhuma formação, eles aceitaram estágios, porque, assim, precisava de gente, não tinha como, entendeu? Então, os nossos alunos foram mais do que bem aceitos, eles foram necessários. Eu tinha a diretoria do hospital, de um dos hospitais que a gente trabalha, que ia falar, pelo amor de Deus, eu preciso de vocês aqui. Aí eu falei, não, mas é que hoje a gente tá no outro. Não, mas o outro tem equipe, eu não tenho, vem pra cá, pelo amor de Deus. Eu falei, não, mas é que ela já passou aí, agora tem que passar aqui. Faz parte do cronograma, entendeu? Mas não, eu preciso. Então, assim, a gente tentou ao máximo cobrir também, ajudar esses serviços que, como você falou, é SUS, né? Então, precisava dessa demanda de profissional. Então, no estágio, a gente teve até um pouco mais desse impacto de coisas né, da situação do aluno pensar se ele vai ou não agora, se ele aproveita esse momento ou não. Teve um momento que eu precisei reunir a turma e falar, gente, vou falar real para vocês. Vocês nunca mais vão vivenciar isso, né? Então, assim, pensem bem se vocês realmente, se um ou outro tal, não quer ir, se realmente vamos dizer assim, é por uma questão de segurança, de saúde, que envolve família e tudo mais, ou se é um medo seu, porque, assim, você dificilmente, se Deus quiser, não vamos vivenciar isso de novo, né? E o que você vai aprender aqui, talvez você não vivencie nunca mais. Então, assim, o estágio eu diria que foi mais impactante do que quem estava na teoria. Porque na teoria foi que assim, gente, é online, então não tem outro... Acabou, se você não quer, você vai ter que esperar voltar, Nossa, mas olha, e foi... Bom, por outro lado, quem se adaptou, né? Ou melhor, quem topou fazer o estágio e ir pro abraço... Assim, vivenciou coisas que não vão, assim, é o que eu falo, né? Assim, não vão vivenciar tão cedo na mesma intensidade que a gente vivenciou, né? Eu brinco que tinha dia que eu chegava no hospital que eu falava assim, gente, será que é hoje que vai ter beliche, né? Porque... Nossa... Era um ambiente, assim, muito tenso e muito, assim, a cena da questão da espera por leito, a espera por transferência de um setor para o outro, né? Foi muito impactante mesmo. E os alunos, assim, eles participaram de tudo, assim, porque não tinha como não estar ali e não tinha como falar que aquele aluno não era necessário, entendeu? Por mais, vamos dizer assim, por mais despreparado que fosse o aluno, só o fato dele estar ali e dele me ajudar a tirar um paciente do leito, me ajudar, sabe, assim, o mínimo, ou então aquela coisa que a gente muitas vezes encontra resistência nos toques, tipo assim, o aluno nunca fez isso. Então, beleza, deixa que eu vou fazer com ele e vou ensinando, e aí muitas vezes a pessoa fala, não, se ele não sabe, ele não vai fazer, me desculpa, tá bom? Não, naquele momento, todo profissional mesmo se viu obrigado, assim, se ele estava com um aluno, ele teve que ensinar ali na hora. Ele teve que ensinar, não teve a enfermagem, a físio, a medicina, sabe? Todo mundo que estava ali, cada um com o seu aluno, não teve escapatória de falar assim, não quero um aluno aqui, não. Você vai pegar o aluno, você vai ensinar, porque ele vai ter que fazer o próximo sozinho. Entendeu? Porque vai precisar de alguém para fazer o próximo sozinho. Dani, que curioso, né? Porque aquele friozinho na barriga que... Parecia que a pessoa ia perder a qualidade do ensino, né? Porque vai ter que ficar em casa. Quando é que vai para a prática, tudo? Acabou invertendo o jogo, né? Sim. Essa pessoa nunca foi tão necessária, um estágio nunca foi tão intenso.
E a prática não foi tão efetiva porque a pessoa teve que se jogar, vamos dizer assim, e de verdade aprender, né? Então a metodologia, gente, não foi nem da pirâmide de Glasser, ativa. Que fala, né, que a pessoa, 90% do aprendizado é ensinando. Nesse caso foi se jogando, porque não tinha outra opção, né? Exatamente. Gente, exatamente. Então esse medo o aluno não passou, né? Não, passaram, eu digo né? assim, medo de dar qualidade, né? Fala assim, eu estou acho que... perdendo um conteúdo. Não, eu estou perdendo em termos de aprendizagem. Neste caso em específico da sua experiência, é óbvio, a gente, né, tem que deixar claro que teve aquele risco que todos vocês estavam correndo, né? De ter contato aí com o vírus. Mas, em contrapartida, acho que foi uma experiência única para a pessoa. E foi assim, eu te falo que foi uma experiência para o aluno desde a questão de lidar com a doença, de entender a doença e de lidar com todos os perrengues que apareciam, né, relacionados à doença, as terapêuticas, as condutas e procedimentos que a gente fez ali e que hoje eu falo para eles em sala de aula, eu falo, gente, eu, por exemplo, acho que vocês devem ter visto, vou falar aqui um procedimento que foi muito, ficou muito famoso até na televisão, né? Que foi pronar a pessoa, né? Que é quando você vira a pessoa de barriga para baixo. Eu sempre falo para eles isso, eu falo assim, eu nunca pronei tanto, né? Em tão pouco tempo, vamos pensar em 2 anos de pandemia, assim, como eu pronei, por exemplo, pessoas em quase 20 anos de profissão. Por quê? Porque, assim, a necessidade desse tipo de procedimento é realmente para casos especificamente graves, né, numa situação determinada, X, mas ali a gente estava com todo mundo nessa situação. Então, todo mundo era passível de precisar, né? Então, assim, era certeza que todos os dias que você fosse para o hospital, alguém ia ser pronado. Certeza. Eu nunca vivenciei isso em 20 anos de profissão. Todo dia eu vou para o hospital e vou pronar alguém. Nunca. Entendeu? Então, assim, o que eu vivenciei em 2 anos nem se diluindo, entendeu? Então, assim, eles vivenciaram tudo isso, desde as coisas relacionadas à doença, a procedimentos, a condutas, até a questão de como se proteger, né? Então, assim, a questão dos equipamentos de proteção, dos EPIs, né? Questões de biossegurança, que inclusive, né, é uma aula que sou eu quem dou na pós. Como se paramentar, como se desparamentar para você não se contaminar. Né? Que é uma coisa assim que você vai falando, você fala assim, então, põe uma luva, põe um avental, põe a máscara, põe a touca, tal, não sei o que. O aluno tá lá assim, tipo... uma touca, né, gente? Só pôr a touca. Na hora de tirar, é só tirar, né? Eu tiro a touca, eu tiro o óculos, do mesmo jeito eu tiro o avental, e a ordem não interessa. Eu lavo a mão a hora que eu quero, a hora que eu falo, tá na hora de ir embora, eu vou lavar a mão. Não é assim. Na pandemia, todo mundo viu que você precisava de tudo isso junto, e aí de você se tirasse a máscara, né? Aquela coisa. Nossa, era um ritual completo. Mais, então, assim, eles vivenciaram isso de uma maneira que, assim, porque na aula, é muito engraçado porque na aula você traz essas questões e você, eu diria que é num nível meio imaginário, sabe? De falar assim, então, você tem um paciente com tal doença contagiante, então você tem que usar tal coisa, porque já pensou, na hora de você se desparamentar, você vai... Então, assim, fica muito no imaginário do aluno, porque quando que ele vai pegar aquela doença? Jamais, sabe? Tipo, não vai ter esse contato, né? É muito difícil. As doenças que a gente tem infecto-contagiosas no nosso país, assim, hoje em dia são muito controladas. Então, tirando a coisa da pandemia... A tuberculose, a meningite, que nem o sarampo, que apareceu agora há pouco tempo, né, atrás, que é extremamente contagioso e tudo mais, são doenças muito controladas. Então, assim, quando aparece, é aquele único caso no hospital que todo mundo fala assim, beleza, todo mundo para, pensa, faz e tá tudo certo. Agora, todos os leitos estarem assim, você não poder, né? Gente, peraí, não tem nem tempo para pensar. E aí, uma terceira coisa, né? Então, assim, tem a coisa relacionada à doença, tem a coisa relacionada à biossegurança, e a terceira coisa que essa, para mim, eu sou apaixonada por esse assunto, e para mim foi a melhor de todas. Eu falo assim que se for, né? Eu creio que foi Deus quem permitiu que isso tudo acontecesse, então, assim, ele permitiu para ensinar muita gente também. A questão da humanização. Por quê? Porque a gente tem colegas atuando nessa área há mais de 20... Eu tenho 22 anos de profissão na área. Colegas, assim, na mesma idade que eu, de profissão, ou até um pouco mais, 30, 35 anos, 40 anos atuando, que nunca tinha chamado um paciente pelo nome, sabe?
que nunca tinha pensado em pegar o celular e falar, fala com a sua família. Sabe? Que nunca tinha... Que aí, quando acontece essas coisas, vira notícia no Fantástico, né? Que nunca tinha visto a importância de uma luva cheia de água aquecida para esquentar a mão do indivíduo. Ela falou, gente, olha o que essa pessoa inventou. Gente, essa pessoa não inventou nada. Isso é uma prática nossa que a enfermagem faz, tá ali sempre, é o tempo todo. Qualquer indivíduo que não precisa estar com Covid para isso. Qualquer indivíduo que tem extremidade gelada e que o cobertor não esteja suficiente para aquecer, alguém da enfermagem vai lá colocar uma luvinha aquecida. Essa pessoa, ela só postou. Foi a única coisa que a única diferença. Porque ela postou. Sim, porque deu a sensação que aquilo foi uma comoção. Então, e aquilo foi... Você viu a comoção que gerou em cima daquilo? Exato. A colega fez despretensiosamente, colocou uma fotinho e algo que foi uma comoção. Então, assim, olha o quanto de humanidade gerou em torno daquilo. É uma coisa que é básica, entendeu? Então, assim, isso, para mim, foi até uma coisa assim que hoje eu tenho propriedade material para trazer para minha aula, porque eu tenho uma aula de abertura na pós, que é o papel da fisioterapia dentro da UTI, né? E eu já dou essa aula há bastante tempo. Mas a pandemia enriqueceu tanto essa minha aula, porque eu pude trazer... eu já trazia essa coisa da humanização, mas assim, eu pude trazer com uma pegada mais de tipo, se liga! Se né? liga, é possível. Não espera outra pandemia acontecer para você entender que isso é necessário. Porque o que aconteceu foi isso, assim, muita gente que atuava e que atuava friamente precisou de uma pandemia para entender que ele precisa ser humano, que aquela pessoa... é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o amor de alguém, é o filho de alguém, entendeu? E que amanhã vai ser você, meu querido. Eu falo que se a gente não cair do avião, todo mundo vai passar pela UTI. Eu, você, não é? Exatamente. Se a gente não cair, não morrer papum, todo mundo vai passar pela UTI. Então, assim, todas as vezes que eu fui para o hospital, eu sempre... gente, será que vão me tratar como eu trato, como eu gostaria que tratasse? Nossa, é verdade. Porque, assim, fica essa preocupação de, tipo assim, eu tive uma colega que passou por um perrengue há pouco tempo, no final do ano, e que ela é físio em UTI também. E uma das coisas que ela me falou, ela falou assim, amiga, me senti tão culpada. Eu falei, por quê? Ela falou assim, quanta gente eu deixei de atender. Porque ela se pegou naquele momento de, tipo assim, vou tomar um café. Sabe, tipo, meu dia tá cheio aqui, depois eu atendo, vou tomar um café. Quando viu o plantão acabou, não atendeu, passou pro outro, tal, não sei o quê. E ela, assim, a hora que ela tava ali na UTI, né? Precisando. Prestes a ficar grave, ela falou, cara, será que né? Será que estão me cobrando todo mundo que eu deixei de atender? Olha onde Deus chega. Do céu. Aí eu pergunto, precisa passar por isso? Não precisa, você pode ser humano antes, entendeu? Ô, Dani, mas quando você fala do processo da humanização, óbvio que você está trazendo aí no contexto do que agregou para o aluno. Mas, quando a gente olha do lado de fora, porque eu não vivi essa experiência que você está contando, a gente dá a sensação, para quem viu a pandemia, eu vou dizer isso aqui mais uma opinião, tá, gente? Pessoal, dessa frieza, sabe? Talvez por conta de como foi conduzida essa parte, né, dos óbitos. Então, deu aquela sensação de que isso não existia, sabe? Você contando agora, assim, falava, meu Deus do céu, as pessoas estão morrendo e aí? O que está acontecendo lá dentro? A gente não tinha essa visão. Que você está contando, assim. Então, dava essa sensação de frieza das pessoas e, assim, vocês, do profissionais também, tão esgotados, talvez, né? Ou também tão tensos, que talvez não tivesse tempo de pensar nisso, né? Porque quando você diz que a pessoa entregou o celular dela para ligar, realmente era desesperador. Eu tive amigos, assim, que choravam porque, gente... tinha que esperar aquele horário que alguém visita, que você não sabe quem ia dar uma palavra sobre o estado da pessoa que não durava 30 segundos, sabe? E você não tinha condições de falar com essa pessoa lá dentro. Porque tudo era tirado dela, tal. Enfim, toda essa história. Então, dá uma sensação, conforta o que você fala, né? Fala, nossa, gente. Então, teve alguns iluminados que realmente... teve esse carinho, né, com as pessoas que estavam lá. Mas eu acho que um ponto que pegou forte, assim, para nós da saúde é que a gente começou a ver muitos de nós no leito.
Quando a gente começou a ver o nosso pessoal, o enfermeiro que trabalha comigo, internado, entubado, o médico que dá plantão comigo, internado, entubado, a fisioterapeuta que trabalha comigo morreu ontem, sabe? Tipo, tinha 22 anos, gente. Sabe assim? A gente começou a ver gente da gente internado, entubado, e naquela gravidade que todos os outros estavam, aí a gente entendeu que a coisa era para todo mundo, que assim, que a gente não era nenhum nível superior, né? Não que a gente ache isso, mas assim, né? Não éramos os heróis que íamos resolver tudo, porque a gente estava ali passivo, né? De vivenciar aquilo também. E eu acho que a humanização veio muito por isso, assim, por exemplo, eu conheço essa pessoa, cara, é meu colega de plantão. Então, assim, como não tratar com carinho? Entende? Assim, é engraçado, assim, tipo, que nem o que eu vou falar agora, o pessoal da enfermagem. Como dar banho no leito do meu colega de plantão? Isso. Cara, eu vou dar banho no leito dessa pessoa aqui, assim, vou dar banho nele no leito. Vou trocar a fralda dele. Entendeu? Assim, não tem como, Rê. Nessa hora, a gente lembra que todo mundo é de carne, entendeu? Exato, exatamente. E aí, assim, você para e fala assim, tá, beleza, né? Aí, ao mesmo tempo que eu tô cuidando do meu colega de plantão, minha avó tá lá no hospital com alguém, né? Uma outra sendo cuidada por uma outra pessoa, por um outro colega, exatamente, entendeu? Então, assim, quando eu acho que o pessoal começou a se ver como paciente, né? Representado ali por um colega... Várias correntes de oração. A gente mesmo, assim, num dos hospitais que eu participo, a gente tinha vários grupos e correntes de oração por cada um que estava internado, por cada um que, sabe, assim. Aí um vai, consegue notícia e volta. Outro, não, hoje o doutor fulano vai passar, amanhã é o ciclano que vai passar, não sei o quê. Sabe, virou, assim, um meio de comunicação, assim, que todo mundo, sabe, não, hoje vamos ver esse, vamos ver aquele... E, assim, é uma comoção, entendeu? Então, assim, eu acho que por isso, se isso não tivesse acontecido, se fosse uma coisa assim, a pandemia é para quem está na rua e não nos atinge aqui porque nós estamos dentro do hospital e estamos paramentados e não nos contaminamos, vamos pensar assim, talvez não tivesse sido na mesma pegada, entendeu? Mas como foi aquela coisa, a chuva veio sobre os bons e os maus e sobre todo mundo, entendeu? Acabou, né? Então, assim, tipo, é isso, assim, agora chegou a hora, eu vou ter que ser humano. Caiu minha ficha aqui e agora eu vou ter que ser diferente, entendeu? Nossa Senhora. E pro aprendizado da pessoa foi incrível, né? Ah, sim, com certeza. Assim, foi bom porque a gente pegou alunos iniciantes, que então você já consegue, né, vamos dizer assim, introduzir ele na área nesse formato. Foi bom para dar um tapinha na cara de todos os velhos, entendeu? Dos veiacos que nunca tinham percebido isso, né? E assim, o pessoal, realmente, assim, o pessoal mais velho que eu acho que teve um impacto maior, assim, que não tinha se apercebido, achava que isso era balela, sabe? Era coisa de, é psicólogo que passa aqui e fica, sabe? Não, né, assim, e tudo bem chamar de leito 4. Você deu banho no leito 4, sabe? Tipo, fez a medicação do leito 5. Tudo bem, entendeu? Nossa então, Senhora. assim, foi realmente um balde de água fria, assim. Um choque. Basicamente um choque de realidade, né? Com certeza. Em todos os sentidos. Gente, então, a cadeia completa, hein, galera? Cadeia completa, porque a mulher falou desde a hora que chegou a notícia que a gente vai falar sobre o processo de aprendizagem, do que mudou, o que não mudou, até o que aconteceu efetivamente dentro do estágio na pandemia. Sensacional. Olha, fantástico. E me diz uma coisa, assim, e o que você acha dentro dessas estratégias que vocês desenvolveram? O que realmente deu certo e que isso vem para ficar e que vocês falaram, nossa, olha, a gente aprendeu no susto e vamos manter isso aqui porque os resultados foram muito bons. E o que realmente você acha? Tentamos, não foi tão legal e a gente vai ter que mudar de rota. Eu acho que algumas coisas, assim, mas aí eu acho que também vai depender do assunto que vai estar sendo abordado, vamos dizer, da disciplina que estiver sendo abordada, que eu acho que tem seus pontos positivos. Então, por exemplo, quer ver um ponto super positivo que a gente descobriu e a gente não voltou para o presencial.
Na pós-graduação, por exemplo, a gente tem aula de metodologia científica, que é onde o aluno aprende a dissertar, descrever uma tese, né? Então, é onde ele aprende a fazer a pesquisa científica de forma correta para escrever o TCC dele, né? Que amanhã vai ser o modelo de estudo que ele vai levar, por exemplo, se ele quiser fazer um mestrado, um doutorado, tal. Então, ele sai dali sabendo como pesquisar de forma adequada, de forma correta, selecionar os estudos, né, de maior impacto, os estudos, né, que não são fake news, né, nesse tipo de coisa. Então, o aluno sai com esse conteúdo. E as aulas de metodologia, o fato delas serem assim, né, relacionadas ao TCC, já existe uma certa repulsa assim, do aluno, porque ninguém quer fazer TCC, né? É a parte chata do curso, né? Então, já existe uma repulsa. Mas a gente percebeu que no online, a ferramenta utilizada de busca, ela se tornou muito mais efetiva quando o aluno estava no online do que quando ele estava presencial. Por quê? Porque o professor tem condições de compartilhar, ele vai abrir ali o programa de pesquisa, de busca, as plataformas de buscas, né, de dados. E junto com o aluno, ele vai fazer a pesquisa e o aluno vai junto com o professor ali. Coloca a palavra tal, agora checa isso, agora delimita o ano, coloca o critério de inclusão, de exclusão, tal. Então, ele fez isso tudo com o professor em tempo real ali no online, como se o professor estivesse do lado dele mexendo no programa. Só que em sala de aula fica infiável você falar para o seu aluno, olha, traga seu computador naquela aula, porque nós vamos aprender a mexer num programa X. Fica inviável você pedir para 50 alunos trazerem um notebook, pensa. Né? Mas em casa, no online, cada um com seu computador, isso ficou extremamente facilitado e, assim... Conseguiu escalonar, né? Quem realmente entendeu e estava presente na aula e, né, se propôs a aprender, mudou a vida. Mudou a vida, assim. Eles fizeram a pesquisa, assim, num pulo. Entendeu? Então, esse é um ponto positivo, por exemplo, que mesmo no curso presencial, a gente fala, gente, esse dia aqui é a aula de metodologia, vocês não vêm para o presencial, vocês vão fazer a aula online, e a aula se mantém online. Olha, que então, foi um ponto positivo, por exemplo. Outra coisa que eu acho no caso, vamos pensar assim, pelo lado da empresa, né, pelo lado da instituição. Hoje a gente tem a possibilidade de, que nem agora que aprendemos, né? Ontem, por exemplo, que caiu uma mega chuva em São Paulo, que parece que choveu 50 anos num dia, né? Uma coisa assim, alguma coisa desse tipo. Todo mundo começou, não, porque eu tô ilhado aqui, eu tô ilhado... Gente, tá bom, hoje a aula é online. O professor não saiu de casa, meu aluno foi para casa seguro, não passou pela enchente, também não foi embora no perrengue e tal. E a aula... Entendeu? Você tem a possibilidade, porque a sua ferramenta está ali, o seu professor já sabe, e o seu aluno entende que, se for necessário, a gente vai lançar a mão disso. Então essa flexibilidade também... Essa flexibilidade existe. Por exemplo, já aconteceu de a gente... tem aula tal e tal dia, mas, por exemplo... uma coisa, o professor pegou Covid. Exato. Tipo assim, o professor dá aula no sábado, na quinta ele positivou para Covid. Quando que você acha um professor para dar aula no sábado, na quinta-feira? Nunca, jamais, entendeu? Exatamente. Mas o professor fala para você, olha, eu tô bem, tô espirrando, tô tossindo, mas eu tô bem, eu posso dar aula online. Gente, aula online com o professor, porque ele está positivo para Covid. Então, assim, muita gente, por exemplo, aí, outros diagnósticos, né? Tipo, quebrei o pé. Dá pra dar online? Dá pra dar online. Uma professora até essa semana, né, falou, Dani, eu tô com uma infecção respiratória, assim, assado, tarará, tô saindo do hospital provavelmente amanhã. E meu plantão é no sábado. Minha aula é no sábado. Eu não sei se vou conseguir dar a aula inteira em pé ali, tarará, mas eu consigo fazer de casa. Então tá, vamos para online. Então, assim, querendo ou não, a gente manteve, vamos dizer, um backup, entendeu? Assim, que é positivo, entendeu? Muito. Então, é bacana você ter... Né, pra você... Só que, assim, por outro lado... Quando esse professor ele está presencial, o aluno não tem condições de assistir online, por exemplo. Não. Esse inverso não tem, tem a né? transmissão. Não tem uma transmissão. Não. Tá. Uhum. Mas aí é uma questão, assim, da instituição onde eu trabalho hoje, né? Porque tem claro. outras que vamos dizer, transmitem a aula ao vivo gravando, né? Mas aí é uma questão
de modelo de ensino. No nosso caso, no caso da Fisiocursos, por exemplo, nós não somos uma escola de cursos EAD, né, ensino à distância. Nós somos uma escola que os cursos online que nós oferecemos são em tempo real. Então, assim, ou o aluno tá ali ou ele não tá, porque ele não tem, por exemplo, acesso à gravação. Entendi. Não que a gente não possa, a gente pode. Sim. Mas para que o aluno não conte com isso, a gente quer que o aluno participe de forma ao vivo e ali em tempo real para poder interagir com o professor, para perguntar ao professor, para tirar a dúvida tal naquele momento. A Fisiocursos trabalha com esse modelo de aula em tempo real ao vivo, né? Entendi. Porque tem instituições que o professor já dá aula gravada e você assiste quando você quiser, né? Que não é esse modelo que a gente trabalha. Olha só. Não, mas é muito interessante. E tem isso, né? Dentro do online, eu mesmo não sabia, dentro do online existem vários formatos de ensino. Que você se encaixa ou não, a sua instituição se encaixa ou não, entendeu? Não, isso foi uma coisa incrível, né? Que você fala, gente, onde é que a gente foi parar? E que dá super para se adequar, né? Eu acho que foi o famoso male que veio para bem e é para ficar, né? Sim. Coisas que são para ficar definitivamente. Como você falou, a flexibilidade, aí o aluno também não perde, né? Esse conteúdo. Eu acho que, olha, isso é um ganho federal, ainda mais numa cidade como a nossa, né? Acho que isso pesa bastante. E o fato assim da gente, e o fato assim da gente ter mantido essa turma, por exemplo, no online, por conta das pessoas que são de fora de São Paulo, porque a gente ainda tem gente de fora de São Paulo nessas turmas, possibilita o meu aluno do presencial, por exemplo, estou de atestado porque passei por uma cirurgia, não consigo ir na aula presencial. Ok, olha, a aula online desse assunto que você perdeu é tal dia, me avisa que eu te passo o link e você assiste. Então, quer dizer, o aluno do presencial não fica mais sem conteúdo porque ele faltou por uma questão justa, vamos dizer assim, né? Justificada. Tipo, né, uma licença óbito, uma licença maternidade, um atestado por internação, cirurgia, qualquer coisa do tipo, aquele aluno não fica sem o conteúdo, né, mais. Porque eu tenho uma data online que supre o cronograma dele. Então, a hora que ele me apresentar essa documentação de que a falta dele é justificada, falo, ok, você tem acesso à aula online que está acontecendo da mesma forma que acontece na sua sala de aula. Ou seja, não perde o conteúdo. Ele não perde o conteúdo. Não perde o conteúdo de maneira alguma. Ô, Dani, e aí, outra pergunta, né? Você comentou que houve total absorção desses profissionais por conta, né, da necessidade que estava tendo na pandemia, enfim. Hoje, esse quadro, obviamente, diminuiu, né? Hoje a gente já não vive a mesma situação. Sim. O mercado de trabalho para esse público que estava assim tão esperançoso, né? De, olha, é intenso, é bacana, estou trabalhando muito. Conforme as coisas foram se organizando, como ficou isso, Dani? Eu falo isso na minha aula inaugural também para eles, né? Quem está entrando na área. Está dependendo ainda do que o aluno fez com aquilo. Do que o profissional, né? O aluno, eu digo o profissional. Sim. O que ele fez com essa oportunidade que lhe foi dada. Tipo assim, ok, você não tem nenhuma especialização, você não terminou a sua pós-graduação, você nunca estudou na vida, mas eu estou precisando de você, então venha trabalhar comigo. O que ele fez com essa oportunidade? Quem ele se tornou durante esse período? Sabe aquela coisa, tipo assim, no final, ele tem um mérito de ficar? Sim. Eu lanço isso para eles, eu falo sempre para eles, eu falei, você vai ser aquele profissional que, quando acabar a pandemia, que metade da equipe vai ser dispensada porque não vai precisar mais, né? Você é aquele profissional que vai fazer por onde valer a pena ficar, porque a equipe vai olhar para você e falar assim, não, aquele ali eu quero que fique. Então, assim, dependeu extremamente do que cada um fez com a oportunidade que foi lhe dada. Olha porque, só. assim, de fato, eu diria para você que 70% do corpo que foi absorvido, hoje em dia, foi dispensado. Entendeu por quê? Porque realmente a gente não tem demanda para tudo isso, né? A gente não é, assim, embora, eu diria que, embora exista a necessidade mesmo sem Covid, mas a gente não tem... eu diria, não sei nem se é legislação, mas assim, eu diria, vamos pensar, eu diria assim, os hospitais particulares absorveram mais do que os públicos, por exemplo. Porque
a nossa máquina, assim, no estado, né, nas prefeituras, rapidamente elas dispensaram, né, essas equipes. Por quê? Você tem ali meia dúzia de profissionais concursados que vão tocar o hospital e sempre foi assim, para que precisa de novo? Entendeu? Não temos mais pandemia, então voltamos pro velho. E, na verdade, assim, quem tá perdendo com isso é o paciente, infelizmente. Isso, é isso que eu ia falar. Né? Enquanto isso, o paciente perde, o paciente, né? Porque, assim, todos que estão ali, independente de ter Covid ou não, se beneficiariam demais com aquela equipe enorme. Entendeu? Sim, Agora, os hospitais particulares que perceberam que aquela demanda de profissional aumentada favorecia, de alguma forma, até a gente tem estudos que trazem dados científicos do impacto que é você ter uma equipe de fisioterapia 24 horas, num número adequado, em termos econômicos para o hospital. Então, Olha o quanto só. se economiza com uma equipe atuante, entendeu? Então, assim, é diferente você ter 2 fisioterapeutas numa UTI de 20 leitos e você ter 4 fisioterapeutas. Assim, é imensamente diferente. Se você tiver 6, meu Nossa Deus, entendeu? Senhora. Assim, você reduz o tempo de internação em dias. E se você for pensar no quanto custa um dia de internação em UTI, é demais, entendeu? Então, assim, para os hospitais que têm, por exemplo, a sua rede própria, né? Vamos dizer, você tem um convênio e aquele convênio tem a rede própria de hospital. Então, vamos pensar que o gasto dele sai dali, né? Diferente assim, eu recebo um convênio de fora. Ok, esse convênio me paga, mas quando é um cliente que usa o meu convênio, eu tô tendo um prejuízo ali. Então, precisa assim, me estruturar, né? Quanto antes esse paciente for de alta, menos eu gasto, entendeu? Quanto antes eu segurar o paciente que é de outro convênio, mais eu ganho. Então, aqui, ok, mas aqui, eu preciso ter demanda, ter rotatividade para poder. Então, e você assim, acha que isso foi percebido pelo trabalho? A gente tem um estudo pandemia, muito. Não, isso já se tinha uma visão. A gente tem um mas estudo. Isso se solidificou agora. A gente tem um estudo muito expressivo de 2014 no HC que foi feito, que falou a respeito disso. E isso na pandemia se concretizou, assim, se confirmou, entendeu? Então, assim, os hospitais que puderam, principalmente da rede privada, que puderam manter uma equipe mais robusta, vamos dizer assim, mantiveram e tá tudo ótimo. Tanto é que as pessoas que menos perderam o emprego, vamos dizer assim, são as que estavam em hospitais privados. Agora, do SUS foi imensamente dispensado e, assim, não tem como, porque de duas uma, ou é uma terceirizada que tá ali, né? E aí ela tem uma equipe. E aí essa equipe foi dispensada porque ou a terceirizada perdeu aquele serviço, ou então o Estado já não, vamos dizer, já não tem mais aquele repasse anterior, entendeu? Então, para ela não dá mais, não cabe mais no orçamento, entendeu? Ou então não é uma terceirizada, são os colegas que, né, são concursados e que naquele momento foi feito um concurso de emergência, uma chamada de emergência, que veio todo mundo, acabou, encerrou o contrato de emergência, foi todo mundo embora e ficou aquela meia dúzia. Entendeu? Eu tô num hospital hoje que eles estão em 2 pro hospital inteiro. Caramba. 2. Eu falo, não pode ser. Caramba. Meu Deus. Então é muito, então, assim, por outro lado, fica um triste. cenário delicado também, né? Com certeza. Porque muitos foram dispensados, né? Porque assim, né, se a parte, vamos dizer, pública tivesse de alguma forma como absorver esses profissionais, aí seria o cenário perfeito, né? O melhor dos mundos, assim. Que não dispensasse todo mundo, mas que ficasse com 50%, que realmente, assim, 100% do que estávamos pode ser que não justifique, mas, assim, 50% do que chegamos, provavelmente sim, entendeu? Nossa. E aí essas pessoas, né, que não estão mais nesse contexto, aí migra ou para consultórios particulares de físio, elas vão se adequando no mercado e o mercado vai absorvendo vão se isso, adequando, né? assim, aí depende muito também, né, de quem é essa pessoa, né, assim, qual é o currículo dela, né? Muitos que têm um bom currículo, vamos pensar assim, que têm uma pós-graduação, que não conseguiram se manter no hospital, vamos pensar que essa pessoa atua na área cardiorrespiratória. Então, ela tem a gente tem a possibilidade de ter uma demanda, por exemplo, de pacientes domiciliares. Então, se essa pessoa conseguiu pegar essa onda, ela, não estou no hospital, mas eu tenho pacientes domiciliares. Ou então, eu não estou no hospital, mas eu estou pegando os pós-alta, que do Covid foi, assim, um caos, uma clientela para nós que, meu Deus, sabe? A gente teve muito paciente particular pós-Covid, né? Porque
a necessidade da recuperação é absurda, né? Então, assim, quem soube surfar essa onda ficou na área. Agora, teve gente que realmente precisou sair da área ou precisou migrar para alguma outra área, tipo, vou para uma clínica, aí no caso da ortopedia, por exemplo, né? Ou volta para onde atuava, ou então até mesmo saiu da área. Eu tive pessoas, assim, que foram, sei lá, trabalhar em banco e que agora que estão voltando porque, sabe? Então, né, vou trabalhar numa loja e tá voltando, entendeu? Teve uma aluna muito próxima a mim que ela fez exatamente isso. Ela trabalhou em 3, 4 hospitais durante a pandemia, aí de repente perdeu um, perdeu outro, quando ela foi ver, ela foi trabalhar num supermercado, né? Se alocou ali num caixa de supermercado, até chegou numa gerência. E aí agora ela voltou da plantão. Olha. Esse ano, que para 2020, o final de 2021, ela voltou da plantão, aí saiu do lugar e agora tá voltando exclusivamente para isso. Gente, que coisa. Porque realmente, assim, o mercado... Porque foi um movimento, né? Foi, e acho que tanto da parte de enfermagem quanto de físios, né? Acho que para todo o pessoal que dá esse suporte... Teve esse movimento, né? De ser super absorvido e agora o que a gente vai fazer, muita, né? Demanda, né? Muita oferta e agora você ter muito menos, né? Nossa. Ô, Dani, eu quero trazer uma provocação aqui. Não estava dentro da nossa conversa, do nosso script, do nosso roteiro, mas eu quero trazer, porque todo esse trabalho, né, que quando a gente fala das questões de aprendizagem, elas, né, sempre sustentam curiosidades, a gente sempre tem que estar inovando, sempre tem que trazer algo diferente. E a gente está ouvindo muito falar aí da questão do famoso chat GPT, né? Da inteligência artificial. Inteligência artificial. Isso. Então, eu queria entender contigo qual é a sua visão sobre isso. Se saiu no Fantástico, acho que fazem 2 semanas, e foi aquele boom, um monte de gente veio conversar comigo sobre isso e tal. Eu falei, calma, gente, vamos falar sobre chat GPT e ver o que a galera que é da área, né, principalmente da educação, tá achando sobre essa inteligência artificial, né? Como é que ela impacta. Eu diria que assim, né? Eu brinco que o professor é o marido traído, né? Que sabe das coisas por último, né, gente? Então, assim, provavelmente isso já está sendo usado em larga escala, né, pessoal? Isso mesmo. Algum tempo, porque assim, aluno descobre coisas que, assim, eu descobri o ano passado que nós temos páginas no Instagram que fazem TCC, assim... Eu, Daniela, já usei para o meu TCC, para o meu mestrado, por exemplo, a questão de pessoas que fazem a sua formatação. Então, você tem um indivíduo ali que sabe tudo de ABNT, né? Exato. Que coloca o seu trabalho na formatação. Aquela margem que você não consegue colocar no seu computador por nada no mundo, a pessoa respira e põe, né? Então, o que você faz? Você faz o trabalho, você disserta tudo, ele fala assim, olha, preciso das normas da BNT. Tó, filho, faz pra mim. E ele faz a formatação lindamente, você paga pelo serviço. A tradução do resumo, vamos lá, fazer a tradução do resumo, paga pra uma pessoa. Excelente, né? Esse foi o máximo de evolução que eu utilizei. Mas os alunos, assim, eu diria que eles são assim, e quem é esperto fez disso um negócio, né? Então, assim, a gente sabe que hoje em dia você tem a facilidade de ter acesso a um trabalho escrito, assim, antes eram sites obscuros, agora não, é página no Instagram com 250 mil seguidores. Né? Você vai fazer o quê? O que você vai falar, professor? Entendi. Tá, né? Isso. Eu aqui querendo que o aluno escreva um TCC, tá bom. Exatamente. Então, isso já, né, essa coisa já existe. Eu imagino que se o chat GPT estava aí nas últimas buscas, né, do Google, vamos dizer assim, antes do Fantástico, vamos pensar assim. Exato. Se ele apareceu por aí, os alunos com certeza já estavam usando e a gente que não sabia está sabendo agora, né? Por exemplo, a gente tem também muito a questão da base de dados. Às vezes, quando você vai buscar um artigo científico, não sei o quê, esse artigo ele é pago, né? Você acha o artigo, mas aí você precisa pagar uma taxa para aquela base de dados para você ter acesso ao artigo. Mas hoje em dia existem sites que desbloqueiam isso e você consegue na íntegra, né? Então, assim, e quem descobriu isso? Aluno, óbvio. Você fica sabendo e depois fala, é mesmo, passa pra mim. Que até agora eu não consegui ler aquele artigo, eu tô menino. aqui esperando pra ter dinheiro pra comprar o artigo.
gente, me passa Então, aí. né? E os alunos muitas vezes é quem traz essa novidade pra gente. Mas falando dessa ferramenta que, né, tá vindo aí, que eu acho que vai vir com força total, e principalmente por o fato de ter sido vinculado na mídia do jeito que foi, eu acho assim, eu acho que tudo tem a sua parte boa e a sua parte ruim, né? Eu acho uma pena você ter algo que, vamos dizer assim, te facilite a vida num grau que você não vivencie tal experiência, né? Sim. Aquela coisa, você subir o Everest com as próprias pernas deve ser muito diferente do que se você pegar um bondinho que te leve até o cume, né? Então, assim, putz, eu subi o Everest, entendeu? Né? Eu digo pra você, ó, uma experiência minha. É muito diferente você atravessar o canal de São Sebastião pra Ilhabela nadando do que na balsa dentro do seu carro. É uma experiência assim que, você, sabe, dentro do seu carro você não faz ideia do como é legal atravessar nadando. Entendeu? Eu não faço mesmo, né? Então assim, é a experiência que você escolhe ter, entendeu? Sim. Tipo assim, eu, Daniela, te digo que eu sou responsável por fazer uma busca de uma pesquisa científica, que eu vou saber selecionar ali e vou saber escrever um texto X, que amanhã, se você vê um artigo com o meu nome, você vai saber, essa daqui foi a Daniela que escreveu, entendeu? Quando a gente vai para a banca, né, e vai ser questionado pelos avaliadores, eu costumo dizer para os meus orientandos, eu falo, se você escreveu o seu trabalho, ninguém que está ali sentado na banca, por mais doutor PhD que ele seja, sabe mais do que você a respeito do seu trabalho, porque foi você quem escreveu. Se foi você quem escreveu. Agora, quando a gente usa de uma fonte para fazer isso, quando a gente usa de uma ferramenta para fazer isso em algum momento vai fugir do seu controle ali de tipo, essa informação está aqui, mas e se ele me perguntar a respeito disso, eu não fui ler, né? Eu coloquei. Então, assim, eu imagino que vá haver os benefícios no sentido da facilidade de você ter acesso a algumas informações e que realmente, se a gente souber fazer disso uma ferramenta que agregue ao nosso ensino, acho que vai ser bacana. Agora, se a gente for fazer disso uma ferramenta que só facilite a minha vida no sentido de eu ter menos trabalho e eu não me aprofunde em determinado assunto, por exemplo, que eu queira pesquisar, eu acho que quem vai estar perdendo vai ser o possível autor daquilo, entende? Tipo, que nem a gente viu o pessoal ali escrever música, né? Exatamente. Cara, quem tá perdendo a experiência de receber naquele momento uma inspiração de uma letra de música, uma poesia e uma melodia, é aquela pessoa, sabe? Uma máquina fez por ele e ele, tipo assim... Cara, você nunca vai poder falar que você escreveu uma letra. Falar, putz, eu vivenciei uma experiência que deu nisso, né? Então, assim, para quem já escreveu uma tese, para quem já fez uma pesquisa e sabe o quão árduo quão difícil e aí você vai naquela emoção de, qualifica, passa pela banca, aí tem aqueles perrengue todo, aí depois vai e faz a defesa, não sei o quê. Isso é tão gratificante, tão bacana você falar, putz, fui eu quem fiz, né? E se eu receber algum convite posterior a esse, por conta disso, foi porque um dia eu me dediquei a isso e tudo mais, eu acho que essa pessoa vai estar perdendo essa oportunidade. Mas, por outro lado, eu acho que a tecnologia tem os seus, né, benefícios e as suas facilidades, que eu acho que a gente não tem como fugir disso. Então, eu acho que a gente, enquanto professor e até orientador, né, desses trabalhos, a gente vai ter que ter muito jogo de cintura no sentido de mostrar para o aluno que se ele vivenciar vai ser muito melhor, vai ser muito bacana. Mostrar para o aluno que isso talvez não seja de todo ruim, tá bom, vai lá, consulta, vê o texto, mas vamos vasculhar um pouco mais sobre isso, porque se alguém te perguntar sobre isso, você vai ter que saber, né? E tentar tirar proveito disso de alguma forma, sem frustrar o aluno, até que essa ferramenta um dia chegue a ser, vamos dizer assim, plenamente confiável, que chegue num nível que a gente fale, essa ferramenta pode ser usada como uma ferramenta de pesquisa real, porque ela me traz fontes adequadas e fiéis, entendeu? Então, eu acho que a gente vai chegar nesse nível porque a inteligência artificial está aí, né, gente? Exatamente, é uma realidade. Então, não vai ter como a gente escapar muito disso. Uhum. Mas eu acho que até chegar, ela se aperfeiçoar e chegar nesse material que a gente talvez vislumbre lá para frente, a gente vai ter uns perrenguinhos aí que a banca vai falar assim, então, conte-me mais sobre isso. E o aluno vai falar, então... Não vai saber concluir. Peraí. Sim.
né? Assim, e aí quem vai passar o aperto vai ser o aluno, entende? Sim. Uhum. Então eu acho que, assim como hoje a gente passa perrengues do tipo... o professor passa o perrengue do tipo assim, tô olhando aqui no Instagram, de repente no meu feed apareceu uma pessoa dando aula e o slide dela atrás é o meu slide. Peraí. É o meu slide. Gente, aquela foto ali, aquele slide é meu slide, mas é meu real, sabe? Assim, tipo, por quê? Porque em algum momento eu dei essa aula, em algum momento alguém printou essa aula, mesmo no online, porque isso acontece. É super possível. E aí o colega, professor, foi lá e utilizou. O problema não é ele utilizar, o problema é ele não referenciar e não falar, olha, eu peguei esse slide da aula da Daniela e tá aqui, ó, referenciado, né? E ela diz isso, ela busca autor tal, entendeu? Então, o professor passa esses perrengues. O aluno vai passar o perrengue de tipo assim, eu escrevi, da onde eu tirei isso? Deixa eu pensar, peraí. Entendeu? Como é que ele é essa construção? Né? Eu acho que vai ser uma escada, sabe? A gente vai ter que transpor alguns degraus, assim, até a gente chegar numa coisa, assim, comum, em que se aproveite disso e não se... não se impeça, né? Vamos dizer assim, tô procurando aqui outra palavra, mas assim, não se prive de vivenciar a experiência real de como deveria ser fazer aquilo por conta própria, entendeu? Sim. Eu acho que a gente não pode deixar que a ferramenta substitua a execução, mas ela também não pode ficar 100% de fora, né? Exato. Como você falou, na minha visão, assim, é algo inevitável, né? Da mesma maneira que a gente começou com o Google, até o próprio YouTube, né? Se a gente for olhar hoje, a quantidade de conteúdos que a gente busca em YouTube para tentar sanar alguma dúvida. E resolveu aquilo e bora para frente e você segue com aquela informação. Óbvio, né? Ainda assim precisa ter um crivo do certo e errado, se aquilo lá realmente faz sentido dentro do contexto, mas hoje é uma busca que você faz e você fala, deixa eu ver o que os profissionais estão falando sobre isso. Ninguém é ignorante hoje em dia, né? Exato. Então, assim, óbvio, é ignorante quem quer ser ignorante de verdade, né? Quem busca determinados caminhos que você fala, poxa, é tão mais simples, a pessoa tem condições de observar isso, buscar uma informação mais palpável, mais verídica. Mas o que eu quero dizer hoje faz parte do nosso dia a dia, né? Sim. Se você vai buscar alguma coisa, você fala assim, peraí, deixa eu colocar um vídeo aqui que vai mostrar alguma coisa que até então você não tinha material. E o YouTube virou uma fonte, né? Se a gente souber olhar com critério, tem muitos conteúdos positivos. Então, acho que é uma coisa inevitável, como foi o Google, né? Pesquisa aí, não sei o que, tal coisa. Então... acabou virando uma ferramenta que está direto nos nossos celulares e a gente já não vive sem. Sim. Eu acho que o que você falou e que me traz essa dúvida é como vai ser realmente a experiência do aprendiz. Eu estava lendo um artigo sobre a ferramenta, né? E a revista falava exatamente isso, que a intenção dos criadores é que ela chegue num nível de confiabilidade, vamos dizer assim, que realmente ela possa ser uma fonte ou de estudo, ou de conhecimento, ou de acesso à informação, que ela chegue num nível, porque né, ela vai cruzar palavras para te trazer um contexto, né? Ela chegue num nível de aperfeiçoamento nesse cruzamento de palavras e de ideias e simule um contexto que realmente isso vai se tornar algo confiável, assim. Então, assim, né, como o criador é o sensacional Elon Musk que a gente conhece, tudo que ele já criou, eu acho que vai chegar num nível, assim, de excelência que vai ser uma ferramenta que vai ter mais coisas positivas do que negativas. Mas eu acho que a gente não pode querer substituir o homem em tudo, sabe? Assim, eu tenho uma certa pulguinha atrás da orelha, assim, de tipo, tudo é substituível, assim. Isso. Então, eu acho que nesse contexto, a experiência em si ainda vai estar valendo, né? Porque uma coisa é a pessoa ir lá e ela ler um texto, mas vivenciar isso que você está dizendo, de passar por uma banca, de compartilhar conhecimento, de ser um profissional ali que tem um destaque,
né? Que ele realmente estudou aquele conteúdo, que ele realmente tem propriedade do que ele está falando. Isso são coisas que a ferramenta não vai trazer, Sim. né? Isso é aquilo, o famoso, a frase clichê, né? O que é seu, todo conhecimento que você adquire, ninguém tira de você, né? Então, acho que esse é o ponto que a gente vai ter que transpor, né? Da mesma maneira que hoje a gente tem crianças que... Eu não tenho filhos, né? Mas, Dani, você tem. Que hoje já vem com o chip embutido, né? Parece que eles já sabem mexer com o celular. Entendeu? Acho que dentro da barriga de ver os pais, eles já sabem que passa para cá, passa para lá, eles já entram no YouTube, no canal que eles querem assistir os desenhos deles, tal, enfim. Então, acho que isso está inerente e a gente vai, de alguma maneira ou outra, definir como é que vai ser a aprendizagem, né, daqui para frente. Então, acho que ele traz esse olhar, mas óbvio que é inevitável a utilização. Mas acho que vai caber aí, né, para a gente da área de educação trazer o que é a experiência ainda para o cara, né? Acho que traz essa provocação também, né, para o lado do professor, né? E assim, se falando no âmbito de docência, a gente tem não só essa questão da escrita de trabalhos e tudo mais, mas, assim, algo semelhante a isso, falando de inteligência artificial, a gente tem visto a questão da realidade... Aumentada. Ai, me fugiu o nome agora. Não, dos avatares. Realidade virtual? Não é realidade virtual o nome. Ai, não é quinta dimensão? Ai, me fugiu o nome. Mas, enfim, que o professor tá aqui, ou vamos pensar no âmbito da medicina, né? O médico tá aqui e ele vai ter um avatar na sala de cirurgia ali representando ele, né? Então, assim... Um holograma, né? Isso, um holograma, mas tem ainda um nome que me fugiu aqui. Isso também está na área de ensino, né? Isso passa pelo ensino. Isso, eu acredito que hoje em dia, por exemplo, ele está muito mais presente na sala de aula, por exemplo, da medicina, né? Do que ainda no âmbito real. Ainda não foi ali para o real, né? Exato. A gente tem hoje em dia as cirurgias robóticas, que é o máximo que se faz ali, né? De você ter um braço mecânico, um cirurgião ali com um braço mecânico, mas ele tá na sala fisicamente, o paciente tá ali na frente dele, tá? A única coisa que não acontece é que não é o dedinho dele ali, é uma pinça através de um robô, né? Mas a questão da realidade virtual, através de um holograma, se fazer presente numa sala de cirurgia, né? E de alguém físico conversar com ele e tudo mais, eu acho que vai vir primeiro através da educação, através do âmbito do ensino, entendeu? Os alunos vão vivenciar isso. E o professor, assim, de duas uma. Ou ele vai ter que estar por trás disso, porque é ele quem vai, de alguma forma, conduzir isso, né? Ou então a gente vai ter que arrumar um espaço ali para estar presente na sala de aula, porque senão todo mundo vai ser substituído por isso, né? Já pensou? Verdade, verdade. Nossa, mas vai ser por outro lado, né? É um avanço que, meu Deus, né? Meu Deus do céu. Bom, mas vamos aguardar como é que evolui isso. Gente, e estamos chegando ao fim aqui desse bate-papo. Nossa, hein? A gente podia ficar aqui por hora, hein? Que eu já podia perguntar mais coisa aqui. Pergunta é o que não falta. Então, Dani, quero agradecer você por sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento. Muito obrigada, amiga. Quero te ver com outros assuntos aqui. Vamos pensar aí, turbinar, para trazer aí mais temas para a gente falar aqui no nosso podcast. Então, Dani, muito obrigada pela sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço o convite de novo. Obrigada por poder estar aqui, por fazer parte disso. E conta comigo. Sempre que precisar, só chamar, a gente vem aqui. Falar é o que não, né? É o que não nos falta, assim, papo. Exatamente, a gente é bom de papo. Então, joia, muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Obrigada, gente. E aí, tá gostando dos nossos conteúdos? Então, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal.